Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos falar da microbiota intestinal. Mas quando a gente fala em microbiota intestinal, a gente tem que também lembrar que a microbiota é a microbiota humana, de quem a gente está falando, né? A microbiota, ela não está só nos intestinos, ela está em toda parte que se conecta com o mundo exterior. Então, ela está no intestino, ela está na pele, em grande parte, proporção, nos olhos, na boca, nas narinas, no ouvido, nos órgãos genitais, né? Em todas as partes que têm contato com o exterior, ela vai estar habitada. Porque a gente tem contato, então a gente vai ter o acesso às bactérias, fungos e tudo mais. Se a gente fizesse, é tão impressionante isso, porque se a gente fizesse uma análise do ser humano, a gente fizesse uma análise igual a gente faz de bromatologia e tudo mais, que a gente pega o alimento, liquidifica ele e faz pega uma porção, a gente ia ver que nós somos 3 vezes mais célula bacteriana do que célula humana. Ou seja, se um ET viesse de outro planeta, ele ia vir e falar assim: meu Deus do céu, vocês são um ser bacteriano, né? E não é verdade isso. Mas é que a gente tem povoado mais de 100 trilhões de germes dentro do nosso grupo. Desses grupos todos. São uma média de 150 grupos filogênicos, 1.800 gêneros, 15 mil a 36 mil espécies. Mas a gente lembra que as famílias mais faladas, né, mais comentadas, são as famílias dos bacteroidetes, dos firmicutes, né, e das proteobactérias são a quitinobactéria. Quando a gente fala nesses dois, bacteroidetes e firmicutes, eles têm muito a ver, vocês já devem ter visto em alguns lugares, eles falando da obesidade, né, daquela microbiota do obeso, lembra que teve uma blogueira que até falou isso, né? Então, guardem assim, bacteroidetes, começa com B de bonito, e firmicutes, começa com F de feio. Então, ali a gente vai ter as bacteroidetes são as bactérias boas e as firmicutes as que não são boas. As bactérias agressivas ao nosso organismo e que talvez vão colaborar para esse processo de engordar e coisas assim. Bom, quando que começou esse estudo da microbiota humana? Esse estudo começou há muito tempo atrás, né? Desde quando, lá no século XX, né? Pasteur, né? Freud Pasteur, não sei falar francês, ele já falava que o ser humano sem essa ligação, como fala, essa relação com as bactérias, ele não existe, né? Então que ele era preciso que ele tivesse essa conexão. E aí eles começaram a estudar microscopia, cultura, tal, até que entrou a biologia molecular no século XXI, que foi bem ali já, com a extração do 16S-RNA, que é um RNA bacteriano, que ele consegue ser feito uma punção dele e ser colocado para fazer teste dos outros, dos DNAs, para saber o que eles funcionam e tudo mais. Foi o primordial. E aí apareceram também as tecnologias em cima disso, as microarray, pirossequenciamento, hibridização in situ, né? Lembra que in situ é no computador, in situ é em computador, tá? Então vamos sempre lembrar disso. E reações de cadeias de polimerase, né? São as PCRs da vida, que começaram a ser estudada e de forma relevante. E aí começou-se a entender que, de certa forma, era bem interessante estudar essa relação que tinha o ser humano, né, com a bactéria, com as bactérias, né, e como que era esse mecanismo de ação. Então, foi começado a identificar que mecanismos de ação a gente tinha a fermentação bacteriana, que acontecia no intestino, com a formação de ácidos graxos de cadeia curta, a modulação da absorção intestinal na barreira intestinal, secreção de hormônios relacionados ao apetite e à função insulínica, que é o PYY, o GLP-1, o GLP-2, a modulação da imunidade e da inflamação sistêmica, né? Então, a resposta inflamatória começava a acontecer por conta dessa atuação do intestino.
né? E aí começa a interferência da deposição tópica, né? Então, e ectópica também no tecido adiposo, né? E a expressão gênica. Então, tem muitos artigos que falam sobre isso, e é isso que eu quero que vocês tenham de atividade para trazer amanhã para a aula, que é pesquisar um artigo, pelo menos um artigo sobre a microbiota, de preferência com aquilo que vocês não saibam ainda. Mas é muito comum vocês ouvirem falar já hoje em dia da modulação intestinal. E tem nutricionistas ganhando muito dinheiro falando disso. E fazendo essa Porque correlação. esses micro-organismos fizeram uma relação tão intensa com o ser humano que acabou que eles residem no interior da superfície corporal, mas eles acabam manipulando as nossas ações. Como a gente falou, de aumentar o apetite, né? De aumentar a vontade de comer um alimento específico, por conta daquela bactéria ser a alimentação preferencial dela, né? Então, a gente vai depois falar bastante disso, né? Então, o que é a microbiota? Então, a microbiota elas são micro-organismos que estão bactérias, fungos, vírus, protozoários, que residem no interior da superfície corporal, boa parte no cólon retal, no desequilíbrio dela chamado disbiose. Ela inicia a colonização, inicia na amamentação e se determina até 3 a 4 anos. Ela é chamada também, a microbiota hoje é chamada como um novo cérebro, porque como são 100 milhões de neurônios, né, 90% deles estão no intestino e são responsáveis por essa secreção de 40 hormônios. Então, esse comportamento autoimune, que tem tido um estudo exaustivo, e quanto melhor, mais diversa é essa flora, na verdade a gente já não chama mais de flora, né, porque a gente virou um outro mundo, então por isso que a gente fala microbiota. Então, quanto mais diversa for a microbiota, mais povoada de vários tipos de bactérias, melhor vai ser a imunidade dessa pessoa, melhor vai ser a construção, a modulação intestinal dela, né? E para melhorar para que eu module essa microbiota, então para que eu, enquanto nutricionista, faça uma modulação intestinal dessa microbiota a ponto de intervir, a mudar o comportamento das bactérias que estão ali existentes, eu tenho que ter um tratamento de no mínimo 2 meses para ter essa modulação. Existem 2 tipos de microbiota no nosso organismo, a microbiota residente e a microbiota transitória. A residente é aquela que se encontra em grande quantidade numa determinada região anatômica e que sempre está lá. A transitória é um micro-organismo que resiste ali de caráter temporário e depois ela vai saindo e vai entrando outros. Lembrando que boa parte das bactérias que estão no nosso intestino, elas são eliminadas junto com as fezes. Então, todos os dias eu tenho que me alimentar adequadamente, justamente para que, e com probióticos, né, e com pré-bióticos e tudo mais, justamente para que eu tenha uma microbiota boa sempre, com constância, tá? Então, a destruição dessa microbiota residente vai fazer com que os invasores oportunistas estabeleçam-se nela mais facilmente, né? Então, essa microbiota, ela é de fundamental importância para a nossa qualidade de saúde, né? E quem são essas bactérias que estão alojadas ali dentro do nosso organismo? Bom, dentro do nosso organismo, nós temos muitas bactérias alojadas. Entre elas, a Helicobacter pylori, que não deveria estar, mas aqui às vezes acaba ficando no estômago, né? Mas tem Bacteroidetes fragilis, os Streptococcus, Thermophilus, os Lactobacillus reuteri. A família dos lactobacilos, ela tem uma enorme quantidade. Tem Casei, tem Shirota, tem o Casseri, tem muitos, né? E tem também Escherichia coli, né? Daquela mãozinha suja que veio, Bacteroidetes Thetaimions, né? E aí, é claro que eles são diferentes dos mais conhecidos, dos que mais tem, por exemplo, na área urogenital. Não são os mesmos, né? Então, na área urogenital vai ter outros tipos de bactérias que vão ser mais comuns. Mas as bactérias das mãos e as bactérias então, essas
essas bactérias das mãos são sempre fácil da gente colocar ela para dentro do intestino, né? Que vai ser mais comum de fazer isso. E essa interação, então, de hospedeiro com essas bactérias, ela é muito importante, né? Escherichia já falava isso desde o século XX, né? Quando ele dizia que a composição da microbiota intestinal ela é essencial para a saúde e o bem-estar humano, porque ela é de fundamental importância naquilo que se fala sobre aquela coisa que a gente falou anteriormente, que era dessa inter-relação, onde ele tem o hospedeiro e a pessoa, né? Porque ela vai trazer também grandes benefícios, que nem eu falei aquela hora do ácido graxo de cadeia curta, que ela vai transformar. Ela também vai ter uma grande quantidade de bactérias sapróficas no intestino, na boca, que vai dificultar a instalação de patógenos. Por exemplo, é muito comum as pessoas terem bactérias agressivas. Lembra que eu até falei alguma vez para vocês que, por exemplo, o vírus da tuberculose pode ser encontrado, às vezes, na nossa garganta, né? Ou então, fazendo uma punção e tudo mais, é possível encontrar o bacilo. E aí fala assim, mas se tá ali o bacilo, por que ninguém tem a tuberculose? Né? Por que não está com a tuberculose? Porque a imunidade dele está boa por conta dessas outras bactérias que eu tenho no meu organismo e essas bactérias acabam me protegendo de eu ter outras infecções, né? Lembrando que, quando a gente fala das bactérias, a gente pensa o seguinte, a bactéria, ela tem o seu sistema imune também. Então, ela está ali se defendendo também para que ela sobreviva. E quando ela faz isso, ela ativa todo o nosso sistema imune para que o nosso sistema imune também aprenda a se defender. Então, por isso que é muito bom quando a gente entra com as bactérias boas, porque essas bactérias boas vão fazer com que o nosso organismo reaja de forma bem melhor a ter imunidade, a ter uma melhora gradativa do seu ciclo geral, né? Então, a bactéria também no intestino, ela produz substâncias antibióticas, né? Das quais elas próprias, às vezes, são imunes. Então, isso é muito importante. E a colonização de um recém-nascido, por exemplo, ela é um estímulo para o desenvolvimento do sistema imune. Então, por isso que eles falam assim que ela começa essa colonização, né, ela vai começar no parto. E por que ela começa no parto? Porque aquele ato da criança passar no canal vaginal da mãe, quando ela já sai ali pegando parte da microbiota da mãe para ser imunizada sobre ela. Né? E aí vem aquela questão de por que imunizar a criança dessa maneira? Bom, quando a gente coloca uma criança na terra, por exemplo, quando é lógico que ela já tomou as vacinas e tudo mais, e aí a gente vai lá e pega essa criança e põe na terra para ela brincar, a gente também quer que ela desperte ali resistência àquele agressor, né? Então, para que ela não fique extremamente alérgica e tudo mais. E esse excesso de higienização, que às vezes vai vir ali depois do coronavírus e tudo mais, com esse excesso de higienização que a gente está ficando meio maluco em relação a tudo isso, então esse excesso de higienização pode trazer um problema que é de tanto eu esterilizar, de tanto eu começar a bloquear que a minha microbiota seja farta de micro-organismos diferenciados, eu comece também a apresentar alguns tipos de alergias e outros problemas, porque eu não fui apresentado aqueles vírus e aquelas bactérias, então eu estou mais imune a eles. Então isso também pode ser um fator que pode ser uma coisa desagradável depois desse coronavírus, né? Depois de tudo isso que a gente está passando agora. Mas muita calma nessa hora, né? Mas aí por isso que alguns médicos também andam incentivando os pais darem o banho de lama na criança, né? O que é o banho de lama? É deixar a criança brincar, é parar de ser tão rigoroso em relação a todos os tipos de limpeza. Então é aquela mãe que passa álcool em tudo, que não deixa ninguém pegar, que não deixa a criança ir no chão, e aí ela vai perdendo de ter uma microbiota vasta, né? O que é uma microbiota vasta? É uma microbiota com muitos tipos de micro-organismos ali, que quanto mais micro-organismos tem, lembra que melhor vai ser. Aí eu tenho também as bactérias intestinais, que são produtoras de vitamina do complexo B, da vitamina K, e que auxiliam na digestão e na absorção de alguns nutrientes. Quando eu falo de
microbiota, eu não falo só no meu intestino grosso. Eu falo desde quando ela está lá nas bordas em escova da microvilosidade, depois, por último, que ela vai fazer ação no intestino grosso. Então, ela vai estar atuando durante todo o processo do meu intestino delgado. Lembra que nós estudamos já a boca, o esôfago, o estômago, e agora a gente está entrando no intestino. Quando a gente entra no intestino e começa a falar dele, a gente vai falar do intestino delgado, que lembra que é composto do duodeno, de inicial, duodeno, depois o jejuno, depois o íleo. O duodeno é uma parte bem menor, uma parte pequena, de até 50 centímetros, onde tem uma maior capacidade de absorção por conta das enzimas que estão chegando ali junto também nesse momento, né? E depois a gente tem o jejuno, que continua também essa parte absortiva toda, até o íleo, onde vai só depois no intestino grosso, quando ele entra no intestino grosso, que ele vai perder a água, né, nessa absorção intestinal, para poder fazer as fezes, né? Então, a gente tem que lembrar de como que é a função, para depois saber como que a gente trata a disfunção. E quando eu falo de microbiota, e que eu falo dos sítios ativos, é importante que eu destaque que quando eu tenho que ter várias o meu microbioma bem cheio de tipos de bactérias diferenciado, só que cada sítio de bactéria, cada espaço tem que ser povoado das bactérias que deveriam estar ali. Quando isso muda, isso também pode ser considerado uma disbiose, mas depois a gente vai falar bastante sobre isso. Bom, e o que fatores que vão desequilibrar essa microbiota intestinal? Bom, fatores mais relevantes que alteram a microbiota intestinal são os fatores alimentares, né? É muito importante a gente citar que, já que a gente fala de nutrição, o quanto que é importante a gente falar do quanto que os nossos alimentos, que a escolha da ingesta dos nossos alimentos é que vai determinar como que vai estar a nossa saúde. Porque quanto mais uma alimentação mais saudável, mais caseira, né, com menos aditivos químicos, com menos acidulantes e tudo mais, melhor vai ser a saúde dessa pessoa. Então, eu tenho que ter uma resposta para isso. Por que que é assim? Por conta desse microbioma nosso que gosta dessas bactérias melhor, dessas bactérias mais... essas bactérias são as bactérias boas. E naqueles hábitos inadequados, quando a gente fala de alimentos, que nem tá aqui na página, quando a gente fala de alimentos ultraprocessados, a gente está pensando que o alimento está muito pouco o acesso de alimento de verdade, né? Que a gente fala de alimento de verdade. Por quê? Ele vai estar tão rico em sódio, ele vai estar tão rico em outros nutrientes, né? Que vai destruir a parte boa dele, que é a parte nutritiva desse alimento, né? Tirando, inclusive, aquela parte dos compostos bioativos que tem os alimentos, né? Então, aqueles fast foods da vida, né? Aí a bebida alcoólica, o cigarro, infecções, né? O estresse e a fadiga. Então, imagina como está agora, nesse momento de surto psicótico coletivo, que está todo mundo muito preocupado e tudo mais, quanto que nós não estamos estressado a ponto de ter problemas intestinais relacionados ao intestino. E que são esses problemas? Alergias, né? Às vezes mal-estar, problemas gástricos, diarreia, né? Tudo isso pode vir nesse momento de estresse por conta do nosso microbioma. Por isso que a gente tem que fazer um pouquinho de meditação, ter calma um pouquinho nessa hora. E por isso que é bom vocês terem essas aulas e estarem estudando. Porque essas aulas e vocês estarem ativos ainda estudando, é ainda a oportunidade de vocês não enlouquecerem. Porque vocês estão ainda tendo coisas do mundo real, estão vendo gente. E por isso que a gente quer tanto fazer a aula ao vivo, para que vocês nos olhem nos olhos, né? Pra gente ver como é que vocês estão, se tá tudo bem, né? Mas a gente deixa vocês entrarem na aula de pijama, tá? A gente não liga. Bom, outras coisas que destroem a microbiota são os medicamentos, anti-inflamatórios, corticoides e o pior deles, o antibiótico. O antibiótico, o corpo nosso demora uma média de 8 meses para repovoar o nosso intestino do jeito que ele era antes de tomar o antibiótico.
Então, quando eu tomo um ciclo de antibiótico, eu destruo a minha barreira intestinal de microbiota e aí ela fica totalmente incapaz de fazer um monte de coisas, né, um monte de ação, e aí para isso eu tenho que repovoar ela. Com o que eu repovoo? Com os meus alimentos de volta, né, com alimentação caseira e tudo mais. É claro que se eu tenho uma pessoa que eu estou usando um antibiótico com grande frequência, eu vou fazer um tratamento especial para ele. Junto com o antibiótico, talvez seja interessante que eu já coloque os pré-bióticos ou até os pré-bióticos e os probióticos, justamente para que ele não tenha problemas em relação a isso, ou para que ele pelo menos refloreste tudo isso de maneira mais rápida e de maneira melhor. Gente, eu já falei 20 minutos, então eu vou parar esse vídeo agora e a gente continua falando sobre isso depois. O que vocês acham? É uma boa ideia? Né?